Lucas 8, verso 1 a 3, nós vamos ler esse texto. O tema do sermão de hoje à noite é as mulheres que seguiam a Jesus. Eu quero pensar algumas verdades desse texto para a nossa meditação hoje à noite. O texto diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos orar juntos agora. Suplicamos ao Senhor a graça de podermos ouvir a tua voz. Rogamos, ó Deus, que tu nos dê a iluminação para a compreensão da palavra que acabamos de ler, para que haja edificação para o teu corpo aqui e que haja salvação neste lugar para a glória do teu santo nome. Usa o teu servo, eu suplico isso mais uma vez em um nome bendito e santo de Jesus. Amém. Tomem assento, por favor, as mulheres que seguiam a Jesus. O texto de hoje, ele começa com uma frase: aconteceu depois disto. É óbvio que quando a gente lê uma frase como esta, a gente tem que perguntar: aconteceu o quê? Depois do quê? Lucas está evocando aqui um contexto anterior, imediato. E esse contexto está lá no capítulo 7, versos 36 a 50, porque diz a Bíblia que Jesus tinha sido convidado para um jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Prepararam um banquete, chamaram as pessoas. Jesus era pessoa também de destaque naquele lugar. E diz a Bíblia que enquanto eles estavam ali ceando juntos, uma mulher da cidade, chamada pecadora, adentrou ao recinto e sem dizer uma só palavra. E esta é a cena mais interessante, porque nós imaginamos que para homenagear Jesus, para dizer a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós o prezamos, nós achamos que temos que dizer coisas, que temos que verbalizar coisas. Talvez essa mulher tenha até planejado falar alguma coisa, talvez ela tenha decorado uma poesia para Ele, mas a verdade é que ela entrou no recinto e sem dizer uma só palavra, ela deu a Jesus a homenagem que ninguém naquela casa foi capaz de dar. A Bíblia diz que ela se aproximou, diz que Jesus está à mesa. As mesas naqueles dias não eram como as nossas, era algo muito rente ao chão e as pessoas se deitavam e se apoiavam sobre o cotovelo enquanto comiam e os pés ficavam para trás. E essa mulher entra no recinto e sem dizer palavra, se aproxima de Jesus e diz a Bíblia que ela trazia consigo um vaso de alabastro. E não é preciso lembrar a vocês o preço que custava um perfume puro de alabastro. Provavelmente todas as economias dela. E ela comprou esse perfume, entrou no lugar para dar a Jesus a homenagem. Mas diz a Bíblia que antes mesmo dela derramar o unguento aos pés de Jesus, ela começou a derramar as suas lágrimas. E ela começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas que caíam. E diz a Bíblia que ela começou a beijar os pés de Jesus. E com os cabelos ela começou a enxugar os pés dele, enquanto ungia com aquele unguento caríssimo. Quem olhou de longe, a maldade que havia no coração, porque é no coração do homem que paira a maldade. As pessoas que começaram a olhar aquilo, e o dono da casa olhou e disse: se este homem soubesse quem é esta mulher, ele não deixaria ela fazer isso. Ele achou que estava ali um ato muito sensual. Aquilo lhe pareceu algo muito erótico para o seu olhar maldoso. Mas Jesus, que sonda todas as coisas,
que conhece a intenção do coração, ao olhar aquela mulher, disse para Simão: você está vendo esta mulher? Sabe por que ela é capaz de fazer isso? Porque aquele a quem muito é perdoado, muito no seu coração paira de amor e o desejo de retribuir. E ela está fazendo isso porque ela está grata, porque ela foi muito perdoada, porque ela tinha muitos pecados. Essa é a cena anterior. E aí Lucas, que é o evangelista, que se dedica a olhar de uma forma diferente para o papel das mulheres, e você vai ver várias passagens neste evangelho, em que as mulheres estão ligadas de algum modo à pessoa de Jesus. Ele vai iniciar o capítulo 8, falando sobre o ministério de Jesus, a forma como ele era realizado e as pessoas que o acompanhavam. E ele vai citar aqui um grupo de mulheres, a MCM da época, que está seguindo Jesus e servindo Jesus e dando o seu melhor para ele, para que ele pudesse realizar o trabalho aqui na terra. Note que até o Filho de Deus precisou de ajuda no seu trabalho e precisou da ajuda de um grupo de mulheres. Antes de lançar luz sobre essas mulheres, eu queria lançar luz sobre o ministério de Jesus e a forma como ele o desenvolvia. Eu vou ser bastante prático na palavra de agora à noite. Primeira lição, à guisa de introdução, é o modo como Jesus se movia no seu ministério. A Bíblia diz que ele andava de cidade em cidade, em aldeia em aldeia, porque Jesus tinha noção do tempo. Ele estava limitado num corpo físico. O tempo urgia, como nós percebemos aqui na fala de Jesus. Ele disse: nós temos que trabalhar enquanto é dia. O ministério de Jesus foi curto, 3 anos e 6 meses no máximo. E durante este tempo, embora ele tenha feito de Cafarnaum, que era uma cidade marítima ali na Galileia, ele tenha feito dessa cidade a base do seu ministério, a verdade é que Jesus nunca se fixou num lugar. Estava sempre se movendo, porque ele tinha noção do tempo, ele tinha noção da sua missão e ele tinha noção da carência humana. Então ele se movia em todas as direções, porque ele queria alcançar pessoas e ele sabia onde havia pessoas carecendo do seu favor, da sua palavra, do seu milagre, da sua salvação. Alguém disse que não importa o que Jesus tenha feito no seu ministério, o que ele fez é o que nós devemos fazer também. Nós devemos nos mover em todas as direções, porque em todas as direções há alguém precisando ouvir do Evangelho. Aqui está Jesus caminhando de um lado para o outro, em busca de pessoas que careciam do seu milagre, do seu favor. Segunda coisa importante, ainda à guisa de introdução, é o que Jesus pregava no seu ministério. Hoje os pregadores querem inventar novas estratégias para serem mais relevantes no púlpito, para atraírem mais pessoas ao lugar onde eles pregam. Acham que se pregarem um sermão mais contemporâneo, com assuntos mais palpitantes, o púlpito da igreja vai ser mais relevante. Mas a grande verdade é que Jesus só tinha um tipo de pregação. E o que ele pregava é o que a igreja deve continuar pregando. Porque é a única palavra que é capaz de transformar um coração perdido. E o que é que Jesus pregava? Diz o texto que ele pregava o evangelho do reino de Deus. Que evangelho é este? Que palavra é esta que Jesus pregava e que era capaz de tocar o coração das pessoas? Essa é a pregação em que Jesus está anunciando de que Deus, em sua pessoa, está chamando todos os pecadores para Ele. De que Deus, em Cristo, está perdoando pecados. De que Deus, em Cristo, está cancelando dívidas. Esta era a palavra que Jesus pregava. E não admira que tantas pessoas devedoras, pecadoras, ao ouvir a palavra do reino, tenham se rendido e o coração deles tenha se derretido diante da palavra pregada por ele. Jesus só pregava este evangelho porque só há um evangelho para ser pregado. Paulo disse que alguns que pregam outro evangelho, outro Cristo,
que atrai pessoas, mas não transforma corações. Esse é o evangelho que a igreja tem que continuar pregando. Terceiro, ainda olhando para o ministério de Jesus, é ver as pessoas de quem Jesus se acercou no seu ministério. Eu fico embevecido diante disso que eu leio, porque Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, poderia ter realizado a sua obra sozinho. Jesus não precisava de nenhum de nós. Ele poderia ter feito tudo sozinho e faria perfeito, porque Ele é o próprio Deus. Ele poderia ter chamado os anjos do céu para realizarem a obra com Ele e fariam com perfeição. Mas na hora de fazer a obra, Ele deu privilégio a homens e mulheres. E notem, homens e mulheres imperfeitos, cheios de limitações. Olhem para o quadro que está aqui. Gente que antes foi possuída por demônio, gente que vivia doente. Entre os seguidores de Jesus estão aqui publicanos, zelotes, gente pobre, gente inculta, gente de temperamento difícil. Essa é a equipe que Jesus escolhe para ajudá-lo na realização do trabalho. Você olharia para esta equipe apenas olhando o estereótipo de cada um e diria: esta equipe é pouco promissora. Mas aí é que está a beleza do evangelho. A obra é feita a despeito de nós e não por nossa causa. E louvado seja Deus, porque este é o critério de seleção de Jesus, porque se Ele escolhesse os melhores, não haveria espaço para nenhum de nós em sua equipe. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? A nossa capacidade vem de Deus. Deus pega pessoas imperfeitas, de temperamentos difíceis, gente que teve um passado horrível, gente que teve uma vida estragada pelo pecado, e chama essa gente e diz assim: vocês vão levar o evangelho comigo. E aí você olha o evangelho alcançando, avançando, progredindo. Ele progride não por causa das pessoas, é apesar delas, porque a capacidade nossa é aquela que Paulo disse, é a que vem de Deus. E louvado seja Deus, com esta equipe, Jesus realizou uma obra extraordinária em sua época. Talvez você diga assim: eu queria trabalhar, eu queria servir, eu queria impulsionar a obra, mas quem sou eu? Pois bem, há lugar para você, porque certamente você não deve ter vivido algumas realidades que esta equipe viveu, e foram profundamente, tremendamente usados pelo Senhor na sua obra. Dito isto, eu quero olhar para esta equipe de Jesus, que incluía um grupo de mulheres que estavam dispostas a servi-lo. Primeira coisa que eu queria olhar com vocês é para o perfil dessas mulheres. Qual era o perfil destas mulheres que começaram a seguir Jesus? Versos 2 e 3, por favor, me acompanhe na leitura. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Notem vocês o perfil dessas mulheres. O texto ele é claro quando diz que havia muitas outras. Lucas vai destacar pelo menos 3 mulheres pelo nome. Quais são os nomes delas? Maria Madalena, Joana e Susana. Depois ele diz e muitas outras. Porque entre muitas mulheres ele destacou 4 possibilidades. Primeiro, pelo papel que elas desempenharam no ministério de Jesus. A Bíblia diz que essas mulheres estavam seguindo Jesus desde a Galileia. Elas estão seguindo solidárias e fiéis a Ele durante a sua jornada de pregação. Elas estão desempenhando um papel. Elas desempenham um papel importante no momento da sua morte e ressurreição. Porque diz a Bíblia, e Lucas não poupa os 12,
Porque diz que quando Jesus morreu, os 12 o abandonaram, os 12 os deixaram, mas essas mulheres estavam solidárias com ele na hora da sua morte. Quando ele carregou a cruz, encontrou algumas delas no caminho e a Bíblia diz que elas choravam e batiam no peito. Quando ele estava pregado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que havia um grupo de mulheres assistindo à sua morte. Elas ficaram fiéis a ele até no momento da morte. E quando seu corpo foi colocado na sepultura, diz a Bíblia que foram essas mulheres que foram visitá-lo para embalsamar e preparar o seu corpo, perfumar o seu corpo em homenagem a ele. Então, por causa disso, talvez, são essas mulheres que Lucas está nominando. Segunda coisa, o segundo motivo pelo qual ele está nominando estas mulheres, por causa da experiência dramática de conversão de cada uma delas. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena antes tinha sido possuída por quantos demônios? Irmãos, um demônio só faz uma arruaça. Essa mulher tinha 7. Essa mulher viveu um quadro extremo de possessão demoníaca. Eu preciso aqui fazer uma justiça a Maria Madalena, porque a tradição pintou Maria Madalena como sendo prostituta. A Bíblia não dá essa informação em lugar algum. Eu, quando fui a Israel, visitei a cidade de Magdala, porque Madalena não é sobrenome, é Maria chamada Madalena, Maria de Magdala. E eu perguntei aos melhores historiadores lá em Israel se havia alguma evidência de que ela foi uma prostituta. Nunca houve. Mas a Bíblia diz, e isto nós podemos afirmar, que esta mulher esteve num quadro agônico de possessão demoníaca. E você sabe, 7 indica perfeição, 7 indica plenitude. Quando a Bíblia diz que esta mulher estava possuída por 7 demônios, a Bíblia está dizendo que ela estava vivendo um quadro severo de possessão. Mas louvado seja Deus. Se Satanás aprisionou esta mulher, quando ela encontrou-se com Cristo, ou Cristo a encontrou, ela foi liberta. E sabe o que a Bíblia ensina? Não importa a algema que Satanás colocou, não importa a prisão que ele levantou, não importa a gravidade da possessão, Cristo é capaz de libertar. Ele é o libertador. É por isso que Lucas está chamando a atenção, porque esta mulher viveu uma experiência dramática. Ela não foi apenas salva, ela foi liberta pelo poder de Jesus Cristo. Terceiro lugar, por que Lucas está nominando essas mulheres? Pela posição social que ocupavam. A Bíblia diz que uma mulher chamada Joana era mulher de quem? De Cusa, que era um procurador de Herodes. Isso desfaz a ideia, o mito, de que todo seguidor de Jesus era pobre, de que todo seguidor de Jesus era inculto. A Bíblia mostra que Jesus, no seu ministério, obviamente atraiu muito mais os necessitados e pobres, porque foi para eles que Jesus dirigiu primeiramente a sua mensagem. Ele não chamou os nobres, os grandes, os ricos, primeiramente ele chamou os pobres e necessitados. Mas diz a Bíblia que, embora ele tenha dirigido a sua palavra prioritariamente para os que careciam, as pessoas que tinham posição e riqueza também eram tocadas pela sua palavra. Porque há uma razão muito simples para isso. Dinheiro pode resolver muita coisa, mas dinheiro não resolve o problema da alma. O dinheiro pode resolver muitos assuntos terrenos, mas não resolve o problema principal do homem, que se refere à eternidade. Porque vocês acham que a cidade de São Roque lidera em grande parte o número de suicídios no Brasil? Porque é alto o número de suicídios nessa cidade, segundo as estatísticas? Porque aqui há muito dinheiro. Essa é uma cidade de classe média alta. Esse povo tem dinheiro, mas não tem Deus. E quando não há Deus, as pessoas pensam que a única saída na hora do desespero é o suicídio. Aqui está uma mulher de posição social, que possivelmente com muitos recursos à mão. Cusa era uma das pessoas que desfrutava da confiança de Herodes Antipas.
Provavelmente era ele quem negociava, era ele que cuidava dos tesouros de Herodes Antipas. Este homem devia ter muito dinheiro e, consequentemente, sua mulher. Mas esta mulher foi atraída por Jesus e sua palavra, porque em Jesus ela encontrou aquilo que o dinheiro não pode dar. Tem coisas que deste mundo você não vai poder alcançar. Quarto lugar, por que será que Jesus, ou porque Lucas olhou especificamente para essas 3 mulheres e em seguida diz, e muitas outras? Quando ele lança a luz sobre 3 mulheres, citando-as pelo nome, ele também está mostrando para nós que a maior parte, ele cita 3, mas ele diz que a maior parte dos discípulos de Jesus e dos seguidores e das seguidoras de Jesus são para nós anônimos. A maior parte dos que seguiam a Cristo são para nós anônimos. O mundo nunca vai saber o nome. Nós nunca vamos saber o nome. Se você lê o escrito de Paulo em Romanos 16, Paulo cita nominalmente 23 pessoas, mas depois ele diz assim, e muitos outros, cujos nomes estão escritos aonde? No livro da vida. Muitos dos que estão sentados aqui esta noite, talvez nunca tenham os seus nomes escritos num jornal, nunca os seus nomes venham ser escritos numa fachada, talvez o mundo nunca venha a conhecer as suas histórias. Mas uma coisa fique clara, os vossos nomes são conhecidos no céu, porque Deus conhece cada um deles. A maior parte dos seguidores de Jesus eram anônimos, mas eram anônimos para o mundo, nunca foram anônimos para Deus, porque os seus nomes estão escritos onde realmente devem estar, no livro da vida. Segundo lugar, a motivação das mulheres. Quando eu dou uma lição para minha classe em específico, eu sempre começo trabalhando sobre este assunto, a questão da motivação. E se lhe falta alguma motivação para servir a Jesus, para dedicar-se a Ele com todo o seu ser, uma motivação o crente sempre há de ter sido salvo. E só o fato de ser salvo, e eu digo sempre isso para os meus alunos, digamos que Deus não nos desse nada mais. E há muitos crentes que pensam que Deus ainda está em débito com eles. Está me devendo alguma coisa? Deus não lhe deve nada. Porque o que havia de mais precioso, Ele já lhe deu. Há pessoas que cantam e há igrejas que cantam que o melhor de Deus ainda está por vir. Quando? O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já nos foi dado. Jesus Cristo para a nossa salvação. Nunca deve lhe faltar motivação para servir a Deus, porque Ele pensou em você na eternidade. Ele escolheu você para ser dele. Um dia na economia ou na reunião do Conselho da Trindade, Deus falou, um de nós terá de descer. Jesus disse, eu desço, eu morro por eles. Eu vou dar minha vida para a salvação deles. Quando você pensa nisso, você deve dizer, embora me falte isto ou me falte aquilo outro, eu já tenho motivação suficiente para servir a Deus com todo o meu ser. Eu sou salvo, eu fui perdoado, eu tenho um futuro na eternidade ao lado de Deus. Que motivação mais você precisa para ser um crente melhor e mais dedicado? Mas se essas mulheres tinham esta motivação, é certo que havia outras motivações a mais, porque Jesus disse que Ele nos daria vida e vida com abundância. Não bastava dar a vida, ainda nos deu muito mais. Que mais Ele deu a essas mulheres? Deu a elas a possibilidade de ficarem livres do poder tirânico de Satanás. Está aqui uma motivação. Às vezes eu falo aqui que às vezes a gente brinca de ser crente, mas Satanás nunca brincou de ser Satanás. Satanás nunca brincou de ser Satanás. Lá em João 10, quando Jesus disse assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas ele disse também lá em João 3, lá em João 10, verso 10, que o diabo veio matar, roubar e destruir.
Essa é a sua tríplice missão neste mundo, e ele faz isso muito bem. Ele está fazendo isso há milhares de anos desde o Éden, matando, roubando e destruindo. Uma dessas seguidoras de Jesus esteve debaixo do seu cativeiro. 7 demônios a prenderam. Quando Jesus revela o trabalho de Satanás lá em Lucas 11, ele se refere a Satanás dizendo que ele é como um valente armado, que guarda em segurança os seus bens. Sabe o que eu acho interessante quando Jesus disse isso lá em Lucas 11? Que Satanás não vê as pessoas como pessoas, ele as vê como coisas. Coisas das quais ele pode tomar e diz assim: ah, que é meu, ninguém vai tomar. Mas louvado seja Deus, Jesus mostra que embora Satanás exerça poder coisificante e escravizador na vida das pessoas, ele é o mais valente dos valentes, que entra na casa deste, arranca-lhe a couraça e liberta os seus cativos. Maria Madalena foi liberta de uma escravidão terrível. E uma mulher que for escravizada, como fora ela, é certo que ela devia pensar: o que eu devo fazer agora? Eu que vivi escravizada, despersonalizada, marionetada por demônios, e agora eu sou livre, agora eu vou servir a Jesus com todo o meu coração. Não lhe faltava motivos. Será que você precisa de algum motivo para servir a Jesus Cristo? Maria Madalena encontrava pelo menos 2 até aqui. Mas havia uma outra motivação importante: a satisfação que só Jesus Cristo pode dar. Interessante que Jesus, ele é capaz de dar a você aquilo que ninguém mais é capaz de dar. Agostinho, que é chamado na tradição de Santo Agostinho, ele disse que no coração do homem há um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. E nada pode preencher esse vazio. Você pode tentar de todas as formas, de todas as maneiras, sempre haverá um vazio reverberando no seu coração. Esse vazio só é preenchido quando Deus faz parte da nossa vida. E aqui está a mulher de Cusa, Joana, mulher de um procurador. Herodes Antipas fazia muitos banquetes, fazia muitas festas. É certo que seu procurador e a família dele eram convidados para esses banquetes. Esta mulher, em vez de frequentar esse ambiente, de estar junto dos seus pares, estava seguindo Jesus pelas estradas poeirentas da Palestina. Por quê? Será que ela não observava o glamour daquelas festas do império? O que ela via de especial naquele homem andando pelas ruas poeirentas, muitas vezes zombados e escarnecido pelas pessoas? Se você perguntasse e ela tivesse a chance de lhe responder, ela diria: eu prefiro andar com Jesus, porque só Ele me dá uma satisfação que eu não encontro em outro. Jesus satisfaz a alma. E a beleza desse texto, e esse texto mostra para nós a importância de andar junto de Jesus. Talvez tenha alguém aqui esta noite insatisfeito com a vida, com aquelas perguntas que as pessoas fazem costumeiramente: de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o significado da minha vida? Eu posso lhe garantir que o significado da sua vida você só vai encontrar e só pode encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Porque no dia que você encontrar ou for encontrado por Ele, você vai ver que na sua vida não lhe falta nada mais, porque Cristo preenche o vazio do nosso ser. Ele dá satisfação plena para a nossa alma, e é isso que lá está em João capítulo 4, quando ele mitiga a sede existencial e espiritual de uma mulher conhecida como a mulher samaritana. Ele pode preencher o vazio da sua alma. Terceira lição, e como corpo do sermão eu termino aqui: o serviço das mulheres. Que tipo de serviço essas mulheres prestavam a Jesus no ministério dele? Que tipo de trabalho, que tipo de serviço elas podiam oferecer a ele?
Eu pensei muito sobre isso, porque esse texto esteve na minha mente, pelo menos por 10 ou 15 dias eu venho pensando sobre essa passagem. Que tipo de serviço? Que tipo de serviço Maria Madalena, Joana, Susana poderiam oferecer ao Senhor? E eu fiquei pensando em 4 possibilidades. Primeira coisa que ofereceram a Jesus, o tempo. Porque tempo é uma coisa que a gente separa. Tempo é uma coisa que a gente dedica. Aliás, uma das maiores carências hoje. Algumas mulheres reclamam dos seus maridos porque eles não dão o quê? Tempo. Muitos filhos estão carentes assim. O problema é que meu pai não me dá tempo. Até existe a história de um menino que chegou para o seu pai e disse a ele: pai, quanto o senhor ganha por hora? O pai disse: olha, eu devo ganhar uns 10 ou 12 reais por hora. Ele então saiu, foi no quarto, contou as moedas, trouxe 12 reais e colocou nas mãos do pai e disse: pai, eu preciso lhe comprar 1 hora do seu tempo. Há muita gente sofrendo, carente por falta de atenção e tempo. E aqui estão mulheres casadas, pelo menos 2 delas eram casadas, mulheres que tinham ocupações e que separaram um tempo primordial de sua vida para oferecer a Jesus Cristo. Eu gostei da reflexão quando falou de uma mulher com 7 filhos. Será que uma mulher como esta, que se dispõe a iniciar uma organização importante como esta, tinha tempo de sobra? A resposta não é esta. Aliás, nós recebemos aqui neste púlpito há alguns anos uma missionária da Junta de Missões Mundiais, e ela disse, e eu estava sentado lá, disse: pastor, quando o senhor quiser alguém para fazer um bom trabalho aqui na igreja, procure a pessoa mais ocupada. Porque são as pessoas que reconhecem que o melhor do tempo deve ser oferecido a Deus. Nós servimos a Deus não porque somos desocupados. Nós servimos a Deus não porque não temos coisa importante para fazer, mas porque nós reconhecemos que o melhor do nosso tempo deve ser dado a Ele, como tributo do nosso louvor. O que mais que elas ofereceram ao Senhor? Ofereceram a Ele as energias. Eu estava vendo ali a minha irmã tão cansadinha no teclado, chegou aqui 7 e pouca, de tarde aqui trabalhando, agora à noite aqui, ontem estava aqui, está oferecendo energias. Sei que você está cansada, eu vi pelo seu semblante, mas é assim mesmo. As nossas energias também devem ser dadas ao Senhor. Aliás, eu fico em crise quando eu vejo moços e moças da igreja, muitas vezes alheios à vida da igreja, alheios ao serviço do Senhor. Outro dia eu perguntei a um moço à porta desse templo, e eu disse: você não está fazendo, e você é uma das pessoas mais capazes aqui da igreja. E ele tentou alegar alguns motivos. Eu disse: quantas vidas você acha que tem para servir ao Senhor? Você só tem uma vida. Ofereça essa vida para o Senhor, dê o melhor das suas energias para Ele. Porque aqui nós temos pessoas que estão dando o melhor das suas energias para Cristo. Olhe para Maria Madalena, a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Foi dela e não de um apóstolo o privilégio de ver Jesus em glória, com um corpo ressurreto, sem limitação alguma. Mas diz a Bíblia que naquela manhã de domingo, quando Jesus ressuscitou, enquanto os discípulos dormiam, quem que foi ao sepulcro para homenagear o Senhor e para chorar junto ao sepulcro? Maria Madalena. Diz a Bíblia que ela foi durante a noite, ainda estava escuro, nem pensou. Quem aqui tem coragem de ir no cemitério de madrugada? Ah, vai nada. Morto não faz mal a ninguém, mas eu prefiro ficar com vivo. Não é assim? Estava lá de madrugada no cemitério. Foi lá chorar junto à sepultura de Jesus. Diz a Bíblia que quando ela chegou lá, a pedra que lacrava o sepulcro estava removida. E de madrugada ela entrou no sepulcro. E aí diz a Bíblia que de repente ela olhou de relance, ficou triste porque pensaram que roubaram o corpo de Jesus. Ela não tinha compreendido ainda a ressurreição. Viu um homem andando no jardim e disse para ele: moço, o senhor sabe quem tomou o corpo do meu Senhor? Se você sabe, se foi você que levou, me diga onde está, que eu mesmo vou buscá-lo.
Ela nem parou para pensar no peso que um defunto deve ter. Sabe o que ela estava disposta a dar a Jesus? O melhor da sua energia. Que mais? Elas ofereceram a Cristo talentos. Porque talento não é apenas cantar, não é apenas declamar, não é apenas tocar. Talento é você colocar à disposição de Cristo aquilo que você faz bem. De repente você é uma pessoa exímia na cozinha, use o seu talento para glorificar a Cristo. De repente você é alguém que se destaca numa sala de aula, seja o melhor professor na sala de aula para exaltar a Cristo. Na China começou um movimento nas universidades por causa de um professor que nunca disse nada a não ser testemunhar com a vida. E por causa dele uma universidade inteira na China já se rendeu a Jesus Cristo. Ele foi o melhor. E aqui você vai pegar essas mulheres que na manhã daquele domingo, depois que Maria Madalena já tinha ido lá, algumas mulheres foram ao sepulcro levando consigo especiarias, aloés, porque elas iam lá para embalsamar o corpo de Jesus. Alguém aqui sabe embalsamar corpo? Querem aprender? Ninguém quer saber disso. Aliás, no assunto de morte ninguém quer tocar. Mas essas mulheres foram lá. Elas aprenderam isto. Elas tinham um talento especial nesta área. E aquilo que elas sabiam fazer bem, elas colocaram à disposição de Jesus. O que é que você sabe fazer e sabe fazer bem? E por que não faz? Ah, porque você está esperando alguma época da sua vida. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Quantas vidas você tem para viver? Essas mulheres pegaram o tempo que tinham, os talentos que tinham, as energias que tinham e colocaram à disposição do Senhor. Mas diz o texto de forma explícita que algo elas colocaram à disposição do Senhor como serviço. O que é que diz o texto? As quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Jesus era sustentado por um grupo de mulheres. Aquele que é capaz de multiplicar os pães e os peixes, aquele que tem domínio absoluto da criação, aquele que é o Deus e o Criador, acerca de quem a Bíblia diz, tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pois bem, foi este homem que foi sustentado por um grupo de mulheres. Jesus vivia um ministério integral. Os apóstolos e ele estavam realizando um ministério de tempo integral. Todo o tempo, indo para um lado, para o outro, pregando, anunciando. Mas enquanto eles pregavam, havia um grupo de mulheres trabalhando, levantando recursos, colocando seus bens, para que Jesus e os apóstolos tivessem como se manter na sua vida. Aliás, a pergunta que alguém aqui deve fazer diante desta afirmação: por que Jesus não provia a sua própria necessidade? Quando ele viu uma multidão faminta, ele não multiplicou pães e peixes, porque ele não providenciou alimento para si próprio. Primeiro, para mostrar para nós a sua limitação humana. Ele viveu em toda a extensão a humanidade humana. Ele pode se compadecer de você. Quando você clama para ele, diz: Senhor, eu estou com dificuldade, os recursos acabaram. Jesus está ensinando para você que ele vivenciou essa realidade de depender da provisão do Pai. Isso é tremendo, irmãos. Ele pode se compadecer e entender quando você clama por provisão, porque ele vivia na dependência diária. Mulheres trabalhavam, dedicavam ofertas, era dali que saiu o sustento dele, esperando na provisão do Pai. Ele aprendeu a viver pela fé, e você deve aprender a viver pela fé como ele também. Mas deixa eu terminar a minha fala agora à noite. 2 lições e eu vou terminar. Primeira lição que eu quero que você leve no coração é que Jesus não age de forma preconceituosa. Era incomum mulheres seguirem a líderes, seja rabino, seja o que fosse naquela época. Portanto, quando a Bíblia fala de um grupo de mulheres seguindo a Jesus e seus apóstolos,
A Bíblia está dizendo que estas mulheres estavam seguindo um costume diferente daquilo que a tradição judaica ensinava. Mas louvado seja Deus, Jesus nunca se deixou guiar pelas tradições humanas. E ao receber essas mulheres no seu ministério, Jesus mostra que havia lugar para as mulheres dentro das suas fileiras. Aliás, deixa eu dizer isso aqui porque eu acho que isso é importante, sobretudo numa noite como esta, com tantas evocações importantes. Vocês, mulheres, devem muito à pessoa de Jesus Cristo. Porque antes dele, uma mulher valia menos do que um animal. Vocês sabem, a tradição judaica ensinava isso. Se um homem casado andasse por uma rua com sua mulher e um jumento, o jumento seguia à frente com ele e a mulher vinha lá atrás porque ela valia menos do que o animal. Portanto, a mulher hoje está ocupando lugares de destaque, de honra. Quem a elevou a este ponto foi o Senhor Jesus Cristo. Porque ele recebeu mulheres nas suas fileiras para trabalhar ao seu lado pelo desenvolvimento do reino de Deus. Embora ele nunca tenha nomeado uma mulher para ser apóstola, já existe muita honra em poder dizer: eu sou uma discípula de Jesus, porque ele me recebe e ele conta com o meu trabalho nas suas fileiras, no seu reino, na implantação do reino de Deus na terra. Nenhuma mulher precisa ostentar o título de pastora ou apóstola para dizer que é útil a Jesus, porque só em ser uma discípula dele já é uma posição de muita honra. Segundo e último lugar, há lugar para todos no reino de Deus. Essa passagem tão sucinta, 3 versículos apenas, evidencia essa verdade. Aqui nós temos pobres e ricos andando ao lado de Jesus. Homens e mulheres seguindo ao lado dele. Gente destacada e gente anônima. Sabe o que isto quer dizer? Não importando quem você é, nem de onde você vem, nem qual é a sua classe social. A verdade é que no reino de Deus há um lugar também para você. Porque no reino de Deus há lugar para todos. Pastor, eu sou rico. Louvado seja Deus. Venha para o reino de Deus e use seus bens para servir ao Senhor. Pastor, eu sou muito pobre. Venha também, porque há um lugar para você no reino de Deus. Porque pessoas pobres também seguiam a Jesus e eram ajudadas por Ele. Há lugar para todos. Você só não entra neste reino por um motivo: a sua incredulidade. Rompa com ela. Creia em Jesus e seja salvo e alcançado pela misericórdia dele.